Bom dia, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma live da Águia em parceria com a Grid. E hoje, dando continuidade, né, àquela live que a gente fez semana passada, a gente vai falar mais uma vez sobre contratações públicas. Hoje o tema é contratação emergencial. Tema bem específico, tema bem pesado, né? É um tema que às vezes não está tanto assim no cotidiano, né? Mas a questão de escolher esse tema para falar aqui com vocês tem alguns motivos. Primeiro motivo, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem conhecimento dos desastres climáticos que aconteceram, né, no Rio Grande do Sul e como aquilo penalizou diversas cidades, a maior parte do estado, né? E agora o poder público ele tem um desafio, que é a reconstrução, né? A reconstrução passa pela questão de contratações públicas e vai certamente ter que ser usada essa forma de contratação pública, mas fora isso, se a gente for pegar na linha do tempo, né, que tem acontecido aí no Brasil nos últimos anos, a gente consegue elencar diversas situações de emergência, de calamidade pública, que precisa de uma ação mais rápida do poder público. E a forma, né, de agir mais rápido do poder público na área de contratações passa pela contratação emergencial. Então, começando, né, eu acho que é interessante a gente conceituar o que é uma contratação emergencial, né, o que são contratações emergenciais. Apesar de, às vezes, a gente ficar meio perdido, é uma forma de contratação, é uma modalidade. Então, primeiro, acho que o primeiro conceito importante é que contratação emergencial nada mais é do que uma forma de dispensa de licitação. Então, a modalidade é dispensa de licitação, e aí a gente pode efetuar uma contratação emergencial na modalidade de dispensa de licitação, tá? Então, está lá no artigo 75, inciso 8 da Lei 14.133, né, a conceituação do que é uma contratação emergencial. Então, o inciso ele é breve, mas ele traz diversos conceitos, né, que a gente vai se debruçar ao longo aqui da nossa apresentação hoje, né? Então, o inciso ele fala que nos casos de emergência ou calamidade pública, e a gente vai abordar o que é emergência, o que é calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situações que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, e esse comprometer a continuidade dos serviços públicos é uma inovação que a 14.133 ela traz em relação ao 8666, ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 1 ano, contados da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, né? Então, quando pode ocorrer a contratação emergencial? Vedada, né, algo que a lei ela trouxe bem claro, vedado prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação da empresa que já foi contratada com base nesse inciso, né? Então, contratação de empresa que já nesse mesmo caso para qual foi contratada para essa mesma calamidade, ela já foi contratada com base nesse inciso, eu não poderia recontratar, né? Então, a gente vai explorar todos esses conceitos que esse inciso traz, apesar de ser um único inciso, ele é rico em informações para a gente montar o nosso processo quando é necessária a contratação emergencial, mas é importante que toda a base, deixar bem claro isso, toda a base da conceituação de uma contratação emergencial está nesse inciso 8 do artigo 75, tá? A gente ainda tem lá no parágrafo 6 do artigo 75, né, que ele fala que para fim do inciso 8, né, do caput do artigo, então para fim de contratação emergencial, considera-se emergencial a contratação
por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público. E deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 dessa lei, adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. A gente vai destrinchar um pouco mais, né, tanto esse inciso 8 como esse parágrafo 6, mas é importante a gente começar pensando que a contratação emergencial ela é uma emergência, ela existe como uma ferramenta para auxiliar o gestor, ela existe como uma ferramenta para tentar dar uma agilidade nas contratações públicas quando necessária, né, por fatos de emergência, de prejuízo do serviço e tudo mais. Porém, não significa que se eu tenho uma emergência, eu simplesmente contrato sem obedecer o devido processo legal, né? Então, o artigo ele vem também desmistificar algumas questões da necessidade ou não de eu manter o processo, documentação, o que precisa, o que não precisa, né? Então, é importante ressaltar que apesar, né, de ser uma contratação emergencial, então quando a gente fala de contratação emergencial, a gente sabe que existe uma urgência, existe uma necessidade de finalizar rapidamente, contratar aquele serviço para atender um caso específico. Apesar de tudo isso, a contratação emergencial, apesar de excepcional, ela não confere liberdade absoluta à administração, ou seja, a administração ela deve seguir um rito para essa contratação. Então, a contratação ela tem que ser justificada pela necessidade imediata e pela impossibilidade de realizar o procedimento licitatório ordinário, né? E aí, devido ao tempo, vamos imaginar que se a gente faz uma licitação, pregão, uma concorrência, né? Pensando que a contratação emergencial não tem limites de valor, isso é importante deixar claro, a contratação emergencial ela não é limitada no valor, né? Então eu posso ter contratação emergencial de 1 bilhão, de 10 bilhões, mas ela é limitada no tempo, né? Os contratos assinados com base numa contratação emergencial, eles não podem ter vigência maior do que 1 ano. Mas pensando, né, que eu tenho uma situação emergencial para ser atendida, pensando que eu preciso resolver um problema de forma muito rápida, isso é uma justificativa para a impossibilidade de realizar um procedimento licitatório ordinário que entre início do processo, planejamento, as fases externas da licitação e assinatura do contrato, poderia durar muito mais tempo. Poderia ser um procedimento licitatório, poderia durar 6 meses, 8 meses. Quem trabalha na administração pública sabe que tem licitações que entre abrir o processo e contratar efetivamente a empresa, o decurso do tempo é muito grande, né? Então, mas é importante isso, a contratação emergencial ela é uma ferramenta vital para a administração pública, principalmente para responder situações de crise. E aí a gente vai estudar, né, o que seriam essas situações de crise, né? Então, eu posso ter crises por conta de calamidades públicas, posso ter emergências pontuais, ou posso ter alguns casos de fatos imprevisíveis que acontecem no dia a dia da administração e que eles dão o start para que eu faça um processo de contratação emergencial para servir como uma ponte, né, entre aquele fato que aconteceu imprevisível e uma contratação por processo regular de licitação, de forma a não conferir prejuízo à prestação de serviço. A gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Mas eu acho que o importante aqui, para a gente começar a falar, é que dado que a contratação emergencial é um processo de contratação pública, é um processo de dispensa de licitação, então ele se enquadra em tudo que cabe ao rito da contratação, das contratações diretas. Então, a ele é aplicável o artigo 72 da Lei 14.133, que a gente falou na live anterior de fundamentos de contratação direta. Então, num processo de contratação emergencial, eu vou ter que ter o devido processo legal montado com documento de formalização de demanda, estudo técnico preliminar, a não ser que o regulamento local
faculte, né, esse estudo técnico preliminar, ele vai ter que ter na contratação emergencial, eu vou ter que ter análise de risco, vou ter que ter termo de referência, ou projeto básico, ou executivo, quando eu falo de obras, serviços de engenharia, eu vou ter que ter pesquisa de preço da forma que está especificada lá no artigo 23, né? Então, vou ter que ter pesquisa de preço da forma que, na lista de preferências que o artigo traz, pesquisar em painel de preços da administração pública, pesquisar em contratos anteriores assinados, pesquisar em tabelas oficiais, só depois, diretamente com fornecedores. Eu vou ter que seguir todo esse rito da pesquisa de preço. Eu vou ter que ter parecer jurídico e parecer técnico, e aqui é a importância do parecer técnico para uma contratação direta, né? Então, a importância do parecer técnico para uma contratação emergencial, né? Por que é uma contratação emergencial? Por que impacta ser uma contratação emergencial? Em alguns casos são muito claros, né? É uma contratação emergencial porque existe um estado de calamidade pública instalada, declarada pelo poder público naquele sentido. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o que aconteceu em diversos estados, em diversas cidades, com a questão da dengue que a gente viveu no começo do ano, né, que foi declarado estado de emergência em saúde pública. Então, é importante que, às vezes, isso está muito claro, tem esses documentos oficiais editados, né, pelo poder público. Às vezes, é um estado de emergência que eu não tenho uma declaração de calamidade pública, de estado de emergência, mas é algo que pode trazer prejuízo para a administração. Foi um fato imprevisível que aconteceu. E aí, a importância de ter parecer técnico para enquadrar corretamente, para explicar corretamente a emergência e os prejuízos que eu posso ter caso aquele serviço não seja contratado de forma emergencial. Independente de ser contratação emergencial ou não, eu preciso ter orçamento para contratar. Não basta ser contratação emergencial que eu não vou ter orçamento. Às vezes eu vou abrir crédito suplementar, crédito complementar, para fazer essas contratações, mas eu tenho que ter a previsão de orçamento, né? A empresa que vai ser contratada não pode ser qualquer empresa, ela tem que ser habilitada, ela tem que ter as condições mínimas, né? E a autoridade, ela tem que autorizar essa contratação. Então, é importante isso. É uma contratação emergencial? Existe a necessidade de uma celeridade no processo? Existe, mas isso não exime o administrador público, isso não tira o fato que o agente público que está ali cuidando do processo, ele tem que seguir o rito legal de formalização do processo que está no artigo 72. Como também na contratação emergencial, e a gente vai ver aqui ao longo desses slides, né, é super importante o cuidado para não ser cometido erro grosseiro, né? Então, a questão de quando é uma emergência, mas não existe uma declaração de calamidade pública editada pelo poder público, uma declaração de emergência, mas é algo que pode trazer prejuízo para a sociedade, trazer prejuízo para a prestação de serviço se isso não for corretamente e rapidamente contratado. É necessário se criar, né, se formalizar e motivar muito bem o processo, mas tomar cuidado para não cair naquelas questões de erro grosseiro, ou até a lei ela fala, né, fraude ao processo de contratação, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nas contratações emergenciais de motivar e fundamentar muito bem por que é uma contratação emergencial. Isso é uma necessidade. E mais do que falar de erro grosseiro, né? Eu acho importante trazer aqui um artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que conceitua, né, a questão de motivação processual, justificativa e tudo mais. Esse artigo 20 ele é importante ser levado em consideração em todos os processos de contratações, mas principalmente quando a gente olha o processo de contratação emergencial, né? Ele fala que tanto nas esferas administrativas
controladoras e judiciais, nada deve ser decidido em valores jurídicos abstratos. E a gente vai ver já o que é um valor jurídico abstrato, né? Mas ele tem que ser decidido levando em consideração as consequências práticas da decisão, né? Então, quando eu falo em prejuízo da prestação de serviço público, quando eu falo em prejuízo para a administração, para a administração pública na prestação de serviço público, não ter aquele contrato, aquele fato imprevisível que aconteceu, e a gente vai falar que podem ser fatos imprevisíveis, né? A gente vai começar a falar disso já aqui na frente. Quando eu falo disso, eu preciso ter em mente que qualquer decisão que o administrador tome, ele tem que levar em consideração as decisões práticas. E aí, nessa questão de levar em consideração as decisões práticas, né, então ele tem que levar em consideração que a motivação do ato dele, ou seja, a correta justificativa da ação que ele pretende tomar, ela tem que demonstrar a necessidade, né, da adequação da medida ou da invalidação do ato. Ou seja, para eu fazer uma contratação direta, uma contratação emergencial, né, fundamentada como contratação emergencial, eu tenho que motivar, eu tenho que justificar, eu tenho que apresentar no processo justificativas necessárias que aquela medida é a medida correta naquele momento. Isso tem que estar muito bem demonstrado no processo e os tribunais de contas eles vão estar de olho nisso, tá? Esse decreto-lei 4657, ele teve uma regulamentação, né, os artigos 20 a 30 foram regulamentados por um outro decreto, que é o decreto 8030 de 2019. E aí, especificamente sobre esse artigo 20, a gente tem algumas regulamentações que deixam mais claro como olhar isso, né? Então, toda decisão ela é motivada, ela é contextualizada nos fatos. Então, uma contratação emergencial, ela tem que ser contextualizada no fato concreto, né, que leva à emergência daquela contratação. Um serviço onde a empresa faliu e sem aquele serviço eu não consigo abrir o órgão público, né? Um exemplo prático. Uma empresa de limpeza contratada numa UBS. Se não tiver limpeza, ela não abre a UBS. E a empresa faliu. Simplesmente a empresa sumiu. Se eu não tiver uma contratação emergencial nesse caso, eu vou trazer um prejuízo à prestação de serviço público. A UBS pode ficar fechada ali 6, 8 meses até eu concluir um processo regular. Então, nada mais justo do que fazer uma contratação emergencial para servir como uma ponte entre essa falta do contrato por uma imprevisibilidade, por um imprevisto ocorrido, por algo que não era planejado pela administração pública, e aqui é uma questão que a gente precisa colocar. Contratações emergenciais, elas acontecem principalmente em 99% dos casos por fatos derivados de algum ato, de alguma ação, de algum ocorrido que não pode ser planejado pela administração pública. Pegando o caso que ocorreu no Rio Grande do Sul, que ocorreu em Santa Catarina, que já ocorreu em São Paulo, chuva é planejado. A quantidade de chuva que aconteceu e levou a todos os fatos de inundação, destruição de propriedades e tudo mais, isso é implanejado, isso é incalculado. Ninguém poderia prever isso antes de começar realmente a chover e a ver a quantidade que choveu. Então, isso leva à questão de realizar uma contratação emergencial. Então, a gente vai ver que em alguns momentos aqueles fatos que são planejáveis, mas não ocorreu devido ao planejamento, pode até dar origem a uma contratação emergencial. Mas o importante é a contratação emergencial, ela ocorre quando os fatos são implanejáveis, quando mesmo um planejamento adequado e bem feito é incapaz de prever uma ação, capaz de prever o que venha a ocorrer. Tá? Lembrando, com base nesse decreto, levando ele aos nossos processos de contratação, tá?
a motivação da decisão, né? E aí a decisão não é a decisão simplesmente autorização de contratação, mas é a decisão, a abertura de processo para contratar algo, ou a decisão de começar um processo, né? Então a justificativa administrativa para isso. Então a motivação da decisão, ela tem que conter os fundamentos, ela tem que apresentar a congruência, o link, né, entre as normas e os fatos, embasar isso de forma argumentativa. Então, hoje a gente faz tudo no computador, né, mas é aquela brincadeira de gastar horas escrevendo, né, gastar horas na cadeira escrevendo e fazendo uma justificativa bem feita sobre a necessidade da contratação emergencial. Lembrando que a motivação, ela sempre vai indicar normas, interpretação jurídica, jurisprudência, doutrina. Então, sempre que possível, enriquecer a justificativa para a contratação emergencial com base em normas que tenham, em julgados, em acordos de Tribunal de Contas, de tribunais superiores, isso sempre que possível, tá? E a motivação, ela vai ser constituída por uma declaração de conteúdo, né, com as notas técnicas, pareceres. Então, se eu tenho um parecer técnico indicando que a melhor saída é a contratação emergencial, se eu tenho um parecer jurídico indicando que há ali um link entre os decretos de calamidade que são legais, as normas expedidas, isso tem que estar ali de forma explícita na motivação e na justificativa, no processo como um todo, né? Isso tem que estar de forma explícita, demonstrando isso, né? A justificativa, além de ser escrever por que eu devo contratar e qual é a necessidade, ela também deve ser um relato de tudo aquilo que permite eu fazer aquela contratação. Tá? Então, isso é importante. E, como a lei fala, né, de valores jurídicos abstratos, né, é importante a gente tentar minimamente conceituar o que é um valor jurídico abstrato, né? O decreto, ele tenta, no artigo 3, também trazer isso, né? Então, ele fala que a decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos observará o disposto no artigo 2 as consequências práticas da decisão. Então, a questão de observar o artigo 2 é o que a gente falou de motivação, né? Ele tem que, se ele está baseado exclusivamente em valores jurídicos abstratos, ele tem que estar devidamente fundamentado para tentar, de alguma forma, demonstrar o que é esse valor jurídico abstrato, que se fundamentou a decisão, tá? Mas para o decreto hoje é o que vale. O que é um valor jurídico abstrato? É aquele previsto em normas jurídicas, mas com um alto grau de indeterminação. Então, valor jurídico abstrato é uma coisa que não é objetiva. Então, vamos trazer para a nossa realidade de contratação emergencial. Se aconteceu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, prefeituras, governo do estado, governo federal editaram normas, né, portarias declarando ali um estado de calamidade, né, estado de calamidade pública. Isso é algo objetivo. Então, não existe dúvida que aquela situação é uma situação emergencial, é uma calamidade pública, foi declarada como tal pelo poder público. Então não existe dúvida se eu posso fazer uma contratação emergencial nesse caso para esses casos específicos de serviços que eu preciso ter para resolver momentaneamente e tentar proteger pessoas, propriedades dos danos, né, causados, tentar contribuir para o mínimo de impacto, né? Mas vamos dizer que voltando ao exemplo da UBS, né, a empresa de limpeza, ela quebrou. Simplesmente ela foi e quebrou. Eu já tenho um maior grau de abstração nesse caso, um maior grau de incerteza se a contratação emergencial caberia. E aí eu preciso demonstrar no processo que ela cabe. Como que eu vou demonstrar? Quais são as consequências nesse exemplo de ficar sem a empresa de limpeza? Quais são as consequências nesse exemplo
de eu abrir uma OBS e não ter o serviço de limpeza. Existem alternativas que me permitam abrir a OBS nesse caso específico e eu possa não fazer a contratação emergencial, ou pensando, voltando, por exemplo, do que aconteceu no Rio Grande do Sul, do que aconteceu em algumas cidades em Santa Catarina, de inundou, eu acabo tendo lixo espalhado, sujeiras de todo tipo espalhado, eu preciso reabrir o órgão público. Eu preciso contratar, em muitos casos, e é o que acaba vendo, contratar empresas para fazer aquela primeira limpeza emergencial, tirar entulho, tirar lama, lodo que essas enchentes trouxeram. Isso, pelo simples caso da calamidade pública, isso já seria algo objetivo. Mas digamos que a calamidade pública foi algo pontual e não foi decretado calamidade pública numa cidade X. Existe um grau de abstração ali em falar se aquilo é fato para uma contratação emergencial ou não. O que eu vou demonstrar como administrador público no processo para tentar dar objetividade à minha decisão? Eu vou tentar demonstrar qual é o prejuízo, qual é a insegurança que não contratar aquele serviço pode trazer. Então, o prejuízo de manter o órgão público fechado por vários meses, ou a insegurança porque eu não vou ter atendimento público e o público depende do atendimento, seja porque ele precisa realizar algum tipo de serviço presencial para não ficar sem remuneração, sem salário, sem benefício, ou porque existe um atendimento médico, de assistência social que é necessário. Então, eu preciso demonstrar isso. Então, quando eu tenho essas situações jurídicas abstratas, né? Então, quando eu tenho esse grau alto de determinação, a motivação, a justificativa no processo, ela tem que ser feita de forma a tentar diminuir essa indeterminação. Ela tem que ser feita de forma a tentar conferir objetividade à contratação que eu quero que seja feita. Tá? Então, isso, a motivação ela sempre demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, o que está lá no parágrafo 3 desse artigo 3º. E ela tem que trazer, inclusive, as possíveis alternativas, né, para caso eu não pensando em contratação emergencial, caso eu não contrate, né? Isso, a gente está falando que isso vai estar muito presente no estudo técnico preliminar ou no termo de referência, tá? E aí, pensando na questão prática do processo, a gente já falou do artigo 72, né? Mas eu acho que é importante a gente conceituar alguns passo a passo prático, né? Que os nossos processos têm que ter. Então, o processo de contratação emergencial, ele nada mais é do que um processo de dispensa de licitação, ele nada mais é do que um processo de contratação direta. Então, ele tem que seguir o rito lá do artigo 72, ele tem que seguir o rito que está no caminho de contratação, que a gente falou na outra live. Mas é importante a gente estar ali, entender, né, que eu tenho que ter a pesquisa de preço adequada, conforme o artigo 23, obedecendo aquele rito de pesquisa de preço, né, painel de preços e contratos assinados pela administração pública em primeiro lugar. Só quando eu não consigo fazer pesquisa de preços dessa forma, é justificável eu fazer pesquisa de preço direto com empresas, sendo que eu tenho que pesquisar no mínimo 3 empresas e justificar por que eu estou pesquisando aquelas empresas. A questão de formalizar contrato, né? Então, a regra na administração pública são contratos escritos, em alguns casos eles podem ser substituídos por ordem de serviço, por nota de empenho, mas a regra na administração pública é o contrato, né? Então, essas dispensas emergenciais, elas vão levar à formalização dos contratos. Essa formalização ela deve ser célere, e aí o processo ele tem que ter esclarecido, tem que ter assim muito bem detalhado claramente as condições, prazos, obrigações das partes e como vou fazer essa assinatura de contrato de forma mais célere.
é importante em toda contratação emergencial, né? Não, em toda contratação é obrigatório isso. Nós pensando em contratação emergencial, que são contratações mais sensíveis, é importante manter a transparência de todo o processo, é importante manter a transparência sobre a justificativa, a motivação que levou a ser aberto esse processo, que levou a ser contratado aquela empresa, né? Então é importante fazer essa prestação de contas, essa divulgação corretamente. Um contrato oriundo, né, de uma contratação emergencial, não tira o fato, não atenua o fato que o contrato deve ser corretamente gerido e fiscalizado, e muito pelo contrário, eu ouso dizer aqui que um contrato assinado com base numa contratação emergencial deve ter uma gestão de fiscalização até mais forte, porque dado que o serviço foi contratado de forma emergencial para evitar um prejuízo para a administração, para resolver um problema emergencial, a fiscalização e a gestão contratual ela pode fazer toda a diferença naquela prestação de serviço mais célere. Tá? A gente já falou até agora assim, muito disso, né? Justificativa, fundamentação é importante, é necessário, tem que ter a melhor justificativa possível. É importante gastar aí, investir um tempo na justificativa de forma mais detalhada, não tirando da cabeça que o processo deve ser célere, mas a justificativa, a motivação, ela deve ser feita da forma mais rápida possível, da melhor forma possível. A dispensa emergencial, né, a contratação emergencial, ela é decidida pela autoridade competente. Então, o agente público que monta o processo de contratação, que fez o EPP, o termo de referência, ele vai justificar no processo a necessidade e o enquadramento de se fazer uma contratação emergencial. Porém, tem que ter uma decisão documentada da autoridade competente, daquela que autoriza os processos de contratação, que ele autoriza que aquela contratação seja emergencial. Isso independente de eu ter um estado de calamidade declarado. Todo processo de contratação emergencial tem que ter uma decisão onde a autoridade competente ela declara que aquele processo vai ser feito por contratação emergencial, ou seja, vai ser feito por dispensa de licitação enquadrado no inciso 8, tá, do artigo 75. E mesmo sendo dispensa de licitação, tem que ser dado publicidade dos atos. E aí, lembrando o que a Lei 14.133 fala, eu tenho que ter uma publicidade sobre o aviso de contratação, eu não vou ter, muito provavelmente, eu não vou ter a gente vai falar disso, sobre a questão de ser ou não uma dispensa eletrônica, mas não tira o fato que a lei ela pede que eu tenho que abrir o processo durante 3 dias para receber proposta, e ela não faz uma exceção à contratação emergencial. Então, eu tenho que ter a publicidade que eu estou selecionando propostas, estou recebendo propostas para aquela prestação de serviço emergencial, e dado que eu estou recebendo propostas para aquele serviço emergencial, eu tenho que publicar esse aviso de contratação e deixar aberto esse processo por 3 dias para a contratação emergencial. Isso a lei não excetuou quando é uma contratação emergencial de eu fazer essa abertura. Como também, quando eu assino o contrato, a lei fala que em até 10 dias após a assinatura do contrato, eu tenho que publicar no PNCP o extrato do contrato, divulgar o PDF do contrato. Então, isso também a lei não excetuou. Então, é importante ter na cabeça esses 2 prazos. Eu vou ter que abrir para a seleção, mesmo na contratação emergencial, para a seleção de propostas, 3 dias para receber propostas, e após a assinatura do contrato, do documento que o substitua, em 10 dias ele tem que ser publicado no PNCP. A gente vai ver uma exceção no final do slide, mas vamos, por enquanto, entender que a regra é essa, tá bom? E pode vir a dúvida se é necessário, se fala muito hoje em dispensa eletrônica,
Então, assim, no caso de contratação emergencial, é necessário realizar a dispensa eletrônica? Então, é necessário realizar... O pessoal já deu diversos nomes, né, para essa dispensa eletrônica. Tem lugares que chama de preguinho, porque ele se assemelha a um pregão, mas com prazo diminuto. Tem lugares que chama de fase eletrônica. A ideia da dispensa eletrônica é aquela dispensa onde eu vou ter uma fase que, após receber a abertura para receber proposta por 3 dias, eu vou ter uma fase de lances, e essa fase de lances ela pode ficar aberta por um determinado período de tempo, né? A União ela regulamentou que essa fase de lances fica aberta em sistema próprio para receber lances de 6 a 10 horas. Na dispensa de licitação para contratação emergencial, é obrigatório fazer a dispensa eletrônica? Isso pode ser uma dúvida, tá, de vocês. Então, a primeira questão é: a dispensa eletrônica ela tem que ser regulamentada no ente. Para qualquer caso, para qualquer um dos incisos lá do artigo 75, a dispensa eletrônica ela tem que ser regulamentada no ente. A lei ela não criou a figura da dispensa eletrônica de forma automática. Ela depende de uma regulamentação. O ente pode regulamentar a dispensa eletrônica, fazer um regulamento próprio, a prefeitura, o governo do estado, o Distrito Federal pode fazer um regulamento próprio sobre a dispensa eletrônica, ou o órgão público, lá a gente viu na live passada, por força do artigo 187 da lei, ele pode assumir uma regulamentação da União para aquele processo específico dele. A União, ela regulamentou os casos de dispensa eletrônica, essa Instrução Normativa 67 de 2021, tá? E aí, na regulamentação, lá no artigo 4º, né, dessa Instrução Normativa, ele fala, né, que o artigo 4º fala que os órgãos e entidades adotarão a dispensa eletrônica, a dispensa de licitação na forma eletrônica nas seguintes hipóteses. Aí no inciso 3 ele dá uma hipótese, né? Uma das hipóteses: contratação de obras, bens e serviços, incluindo os de engenharia, os serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3 e seguintes do caput do 75. Ou seja, tudo, e aí quando cabível, né? Então, todas as hipóteses que tiverem pós-inciso 3, porque para a regulamentação da União, o inciso 1 e o inciso 2 são de observância obrigatória a forma eletrônica, isso para a União, para os demais entes depende de regulamentação, ou se assumir essa instrução normativa como válida para o ente vai ser obrigatório, tá? Mas as hipóteses de validência de licitação são obrigatórias para a União, a forma eletrônica, e tudo que tiver pós-inciso 3 do artigo 75, então como a gente está falando de contratação emergencial que está no inciso 8 e está pós-inciso 3, se cabível, eu vou fazer dispensa eletrônica. E aí, a questão é, o que é cabível, né? Deixa eu só voltar. O que é cabível? É cabível fazer uma dispensa eletrônica, caso eu assuma essa instrução normativa para uma contratação emergencial? Isso vai depender do processo. Então, o agente público, no momento que ele monta o processo, se a regulamentação dele estiver igual à regulamentação da União, ele vai ter que justificar por que não fazer a dispensa eletrônica. Pela celeridade, pela falta de empresas, ele vai ter que justificar. Então, isso vai depender muito da regulamentação que vocês tiverem no ente, né? Então, assim, é obrigatório? Não é obrigatório. Mas se vocês seguirem a regulamentação da União, a regulamentação do ente, ela estiver em linha com a regulamentação da União, vai ter que ser justificado no processo por que não fazer a dispensa eletrônica. Porque aí tem um entendimento jurídico que no momento que a instrução normativa, que uma regulamentação do ente, ele traz esse texto de quando cabível, então o entendimento é que se não é cabível, deve ser justificado. Não é simplesmente eu decido sim ou não, como administrador público. Eu tenho que decidir, quando eu decido pelo não,
ou seja, ter sido pelo que se diz mais restritivo, porque não fazer a dispensa eletrônica pode ser considerado um pouco mais restritivo no ponto de vista de competitividade, eu tenho que motivar, eu tenho que justificar no processo porque não fazer a dispensa eletrônica. Então, para a gente finalizar esse slide, primeira coisa é entender qual é a regulamentação local de vocês. A regulamentação local de vocês traz algo parecido com a regulamentação da União, que está nessa Instrução Normativa 67? Traz. Então, para não fazer a dispensa eletrônica, tem que justificar. E aí vocês têm que justificar com base na realidade de vocês. Ah, não, eu não tenho regulamentação nesse sentido. Então, segue a regra que está na lei, que é fazer um aviso de licitação e deixar aberto por 3 dias para receber propostas. Isso eu tenho que fazer porque isso está na lei. A regulamentação não pode dispensar o que está na lei. Tá bom? E aí, pensando nessa questão de emergência, o que é uma emergência, calamidade pública, essa conceituação, né? Então vamos tentar caracterizar nesse momento o que é um estado de emergência, o que é um estado de calamidade pública, ou o que é uma emergência para fins de contratação emergencial. Vou tentar conceituar isso, tá? Eu trouxe aqui um texto do professor Rony Chiles, que eu acho que ele aborda assim, muito brilhantemente como conceituar, como caracterizar a emergência para fins de processo de contratação emergencial. E aí, para a gente discutir aqui um pouquinho, né? Então, ele começa o texto falando aquilo que a gente já viu até agora, que é o que está na lei, né? Então, a contratação direta nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência no atendimento à situação que possa ocasionar prejuízo, comprometer a continuidade dos serviços públicos, comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares, isso a gente já viu. Mas o que ele traz em seguida é o que, e a gente vai ver também isso em acordos dos tribunais de contas, eu acho que isso é a parte mais importante, tá? Então, como eu caracterizo um estado de emergência, né? Então, a primeira coisa que ele fala é que a contratação por uma situação de emergência, ou a contratação emergencial, ela ocorre por conta da necessidade de atendimento urgente. E por quê? Né? Se eu fizer um processo licitatório normal, se eu fizer um processo, eu seguir o rito licitatório, o atendimento dessa necessidade urgente ele é prejudicado pela demora natural do processo burocrático. O processo de licitação normal ele é um processo burocrático. Então eu adoto esse processo de licitação, né? Eu adoto esse processo de contratação direta, de contratação emergencial, porque eu preciso dar um atendimento, um endereçamento urgente a uma demanda, algo que aconteceu. Porém, ele conceitua os casos de emergência em 2 casos: casos objetivos e casos subjetivos. Caso objetivo é bem tranquilo. O que é um caso, uma emergência objetiva? É aquela que se apresenta como resultado de um acontecimento ou situação desvinculada da vontade administrativa. Então, a gente tem aqui diversos exemplos que a gente já falou, né? Os casos no sul, de chuva, né? Acontecimentos climáticos, enchentes temporais, eles estão desvinculados da vontade administrativa. A questão das epidemias de dengue, né, que a gente viveu aí esse ano, está desvinculado da vontade administrativa. Não é vontade do administrador que eu tenha um alto número de casos de dengue. Não é vontade do administrador que eu tenha, como aconteceu, por exemplo, na pandemia por Covid, que eu tenha um vírus pandêmico como o vírus que causou a Covid-19. Então, isso não é vontade do administrador. Então, esses casos são casos de emergência objetivos. Pegando aquele exemplo da UBS, não é vontade do administrador que uma empresa quebre. A empresa quebrou. E aqui, partindo do pressuposto que a gestão e a fiscalização foi feita de forma correta e que a empresa não deu sinais sobre a quebra, né? Não deu sinais que ela poderia vir a quebrar. Então, considerando isso,
É um caso de emergência objetivo, assim, independente da vontade do administrador, independente do nível de diligência do administrador, o fato aconteceu. E aí, nesses casos de emergência objetiva, está muito devidamente justificado, está muito claro que eu posso adotar uma contratação emergencial, né, enquadrar como dispensa de licitação no inciso 7. O que a gente tem que tomar cuidado é a questão dos casos de emergência subjetiva. O que são os casos de emergência subjetivos? Os casos de emergência subjetivos são aqueles onde a emergência ela é gerada pela desídia, né? Pela falta de observância, pelo conceito que está muito na moda, pela procrastinação do administrador, né? A emergência subjetiva, ela não é um fato de imprevisibilidade comprovada. Não é assim, nossa, choveu e inundou tudo porque ninguém esperava que fosse chover 800 milímetros. A emergência subjetiva é aquela que a empresa está dando todos os sinais que vai quebrar. Ela começa a parar de pagar direito trabalhista, ela começa a parar de depositar FGTS, ela atrasa salários, ela está dando todos os sinais que vai quebrar. E mesmo assim, o administrador ele não se respalda, ou seja, vendo todos os sinais, ele não abre um novo processo para trocar a empresa, inicia processos de penalidade naquela empresa, ele mantém a empresa, ele age com desídia, né? Ele mantém a empresa mesmo ela tendo todos os sinais que ela vai quebrar. Quando ela quebra, já é de conhecimento da administração que ela ia quebrar num caso desse. Por que é de conhecimento da administração? Porque ela deu todos os sinais anteriores. É a mesma coisa, vamos dizer, que numa cidade qualquer, e vai ter esse exemplo mais para frente, já adiantando esse exemplo, numa cidade qualquer, a equipe da Secretaria de Obras, ou a secretaria que passa essas vezes na cidade, vai até uma ponte que existe na cidade, que ligam dois bairros, duas porções da cidade, e faz um parecer técnico de que aquela ponte precisa de uma reforma, porque ela tem falhas estruturais. O administrador ele tem conhecimento por conta do parecer, por conta do que a área técnica montou um parecer sobre isso. Então ele tem conhecimento que aquela ponte ela pode cair, porque existe uma falha estrutural. E mesmo assim ele opta, e aí o optar aqui pode não ser uma vontade expressa, né? Ou seja, né, quando a gente fala em optar, eu posso optar de duas formas. Eu posso optar por uma vontade expressa, que é, tenho conhecimento do relatório e não farei nada, ou eu posso optar simplesmente pela inação, que também é decide, é simplesmente assim, eu sei, mas quando der eu faço. Eu não dou urgência ao que o caso necessita. E aí a ponte cai. Aconteceu, dá uma chuvinha qualquer, ou às vezes nem acontece isso, passou um carro, passou um caminhão mais pesado ali, que a ponte não aguentaria, a ponte cai. E aí eu tenho um caso de emergência subjetiva, ou seja, o administrador tinha conhecimento, ele sabia que aquilo podia acontecer e ele não tomou ações, ele não adotou ações para resolver aquele problema. E aí tem um caso de emergência subjetiva. E aí é o que o professor Charles fala, né? O caso de emergência subjetivo, ele acontece pela reconhecida pré-existência da necessidade administrativa. O administrador conhecia o caso e mesmo assim optou por não fazer nada, ou não fazer no tempo correto. E aí, essa questão de emergência por casos objetivos ou subjetivos, ela é muito importante para a gente, no futuro, caracterizar as atuações do Tribunal de Contas. A gente vai ver um pouquinho sobre essa questão do controle externo. Porém, para efeitos de contratação emergencial, e aí isso é muito importante, mesmo a gente sabendo dos casos de emergência objetivos ou subjetivos, para efeitos de contratação emergencial, não importa para a gente a natureza. Não importa se a emergência é objetiva ou subjetiva.
O que importa é a situação da emergência e não a natureza dela. Então, eu posso ter uma emergência objetiva, choveu, alagou tudo, e eu vou precisar fazer uma contratação emergencial para resolver um problema que traz insegurança, que prejudica a segurança das pessoas ou dos prédios. Isso é uma emergência objetiva. Ou o caso da ponte. A ponte caiu e eu não posso ficar sem a ponte, porque senão os dois bairros eles vão ficar separados e eu vou criar um problema social. As pessoas não vão conseguir se locomover, não vão conseguir levar a vida corretamente ali, porque eu não tenho outra saída das estradas. Então, isso é um caráter emergencial. Então, em ambos os casos, seja na emergência objetiva ou subjetiva, eu posso e eu tenho justificativa para fazer uma contratação emergencial, porque eu olho para enquadrar como contratação emergencial a situação de caráter de emergência, não a natureza da emergência como objetivo ou subjetivo. O que caracterizar uma emergência como objetivo ou subjetivo vai acarretar? E é isso que os tribunais de contas olham. Uma emergência objetiva é uma emergência que ela deve ser tratada e foi independente da vontade, né? Foi independente do planejamento do órgão público. Então ela deve ser tratada, ela vai ser tratada e eu vou resolver. O problema da emergência subjetiva é que os tribunais de contas eles falam que emergências subjetivas são emergências fabricadas porque a administração ela tinha conhecimento do fato, a administração sabia que aquilo poderia ocorrer e mesmo assim não tomou medidas, e aí isso não inibe, e a gente vai ver daqui a pouco, isso não inibe eu fazer uma contratação emergencial, porém isso caracteriza também que a administração ela deve, de alguma forma, abrir um processo para apurar qual foi a responsabilidade do agente público naquela emergência. E se ficar caracterizado que o agente público ele teve responsabilidade naquela emergência, ele pode ser responsabilizado por esse fato. É nesse sentido que vai a jurisprudência. Então, quando a emergência ela é caracterizada como subjetiva, quando a emergência ela é caracterizada porque ela só ocorre porque o administrador não atuou de forma diligente para impedir a emergência ou para se planejar e substituir os serviços que foram suspensos pela emergência, ele pode ser responsabilizado pelos tribunais de contas, tá? E aí isso é uma forma da gente também medir a nossa atuação como gestor público para evitar que ocorram emergências subjetivas, né? E aí a gente tratar simplesmente as emergências objetivas, certo? E aí, importante aqui também fazer essa conceituação, né, que os casos de emergência não são iguais, não podem ser equiparados a situações de emergência. Caso de emergência é um termo circunstancial. É um cenário crítico que pode pôr em risco, mas que pode pôr em risco ali aquela questão específica, né? Então, voltando lá no exemplo da UBS, a empresa ter sumido é um caso de emergência, não é uma situação de emergência. A situação de emergência é algo mais estrutural, é algo que ela pode ser caracterizada como algo de grande perigo, né? E aí o grande perigo aqui é o que aconteceu no Sul. São casos que é uma situação de emergência, é um caso de grande perigo em diversas áreas, tá? Então, ele está caracterizado como um caso de emergência, né? E por que essa diferenciação de caso de emergência e situação de emergência? Porque nos casos de emergência, né, não há necessidade de um documento, então, uma portaria, o que seja, do poder público,
conceituando aquilo como um caso de emergência, né? O caso de emergência, ele vai ser simplesmente reconhecido no próprio processo. Então, quando eu falo casos de emergência, que são situações pontuais, situações ali que aconteceram num determinado lugar pontualmente, em uma determinada situação, eu não preciso ter um documento do poder público reconhecendo aquele caso como caso de emergência, porque ele é pontual. Ao contrário da situação de emergência. A situação de emergência, como ela é uma ocorrência de grande perigo, e de forma mais generalizada, eu vou ter um ato do poder público que reconhece como uma situação de emergência. Tá, certo? E aí, voltando, né? A questão da emergência, ela é quando eu sei que eu tenho uma emergência, né? Quando eu sei que ali é um caso, uma situação de emergência. Quando é marcado pela imprevisibilidade do fato. A imprevisibilidade do fato é: eu não imaginava que aquilo poderia acontecer. Ou, no que a gente viu antes, né, da emergência subjetiva, eu até imaginava que aquilo ia acontecer, mas eu não tinha certeza, eu não tinha 100% de certeza que aquilo ia acontecer. Então isso é um caso de emergência. E aí, se eu tenho um caso de emergência, se eu tenho uma situação de emergência, é indispensável que a administração ela verifique o risco iminente e inerente dessa incerteza, e se esse risco ele pode gerar prejuízo ou comprometer a segurança, para poder atuar corretamente com as contratações emergenciais, certo? E aí, para finalizar essa caracterização da emergência, né, então, como a gente disse, eu posso não ter uma situação excepcional de calamidade, eu posso não ter uma situação de emergência pública. Porém, alguns requisitos eles estão presentes quando é um caso de emergência, né? Quais requisitos estão presentes? Primeiro é o prejuízo, né? O prejuízo ele pode ser objetivo ou subjetivo. Então, não atender o público é um prejuízo. Riscos à segurança de uma população é um prejuízo. Riscos à prestação do serviço público, ao atendimento da sociedade é um prejuízo. Comprometer a continuidade do serviço, ou seja, aquele fato não deixa com que eu continue atendendo segurados do RPPS, não deixe com que eu continue atendendo estudantes de uma escola, não consigo ter aula, não deixe que eu atenda pessoas que têm problemas de saúde, casos da UBS, compromete a continuidade do serviço. E também pode acontecer que os casos de emergência eles comprometam a segurança. A queda de uma ponte, um problema de um prédio, um buraco que abre na rua, isso pode comprometer a segurança de pessoas, de obras, de serviços, de bens públicos ou particulares. Previsto esses requisitos, o prejuízo, ou eles podem estar juntos ou separados, mas eles são os requisitos excepcionais de emergência. Então, presente o requisito de prejuízo, de continuidade de serviço, de comprometimento da segurança, eu devo atuar de forma emergencial. E se eu devo atuar de forma emergencial, eu tenho o pressuposto necessário, eu tenho as justificativas necessárias para fazer para usar a contratação direta nesse caso. Tá? E aqui só arrematando, né, isso que a gente já falou, a dispensa emergencial ela é necessária em casos de urgência que exijam contratação imediata de bens, serviços ou obras sem necessidade do processo licitatório convencional, ou seja, por isso eu parto para um processo de contratação direta, né? E geralmente elas envolvem eventos imprevisíveis ou críticos que demandam ação imediata. Então, pensando nesses casos de enchente, né, pensando nessas questões climáticas, eu preciso de uma ação imediata. A água baixou, mas tudo aquilo que a água trouxe está ali, né? Eu preciso de uma limpeza, eu preciso de uma reconstrução, eu preciso de uma ação emergencial para cobrir um buraco, para fazer com que uma rua esteja aberta para tráfego de veículo. Então,
estando tudo isso presente, né, esses fatos imprevisíveis, críticos presentes, e eles demandam ações imediatas da administração pública, então os pressupostos para que eu faça uma contratação emergencial, eles estão previstos. E estando previstos, eu vou enquadrar a minha dispensa de licitação lá no inciso 8º. Né? Vou enquadrar essa contratação como uma dispensa no inciso 8º. Lembrando que é muito importante isso, eu vou enquadrar no inciso 8º contratando somente as parcelas necessárias para fazer frente à minha emergência. Então, eu não posso simplesmente contratar o serviço como um todo. Eu vou contratar os serviços que são necessários para fazer frente à minha emergência. Então, resolver os problemas pontuais de limpeza, resolver os problemas pontuais de acertar a infraestrutura urbana, ruas, estradas, para que os veículos possam voltar a trafegar. Isso tudo vai estar coberto pela contratação emergencial. Aqueles outros casos que não são emergenciais, né, aqueles outros serviços que eles podem aguardar, eles não são emergenciais, eu posso lidar com eles de forma a planejar e fazer uma contratação, eles devem ser licitados. O caso de emergência é um caso que ele deve atender à emergência, ele é implanejado, certo? E os contratos oriundos dessa modalidade de dispensa, eles podem ser assinados com prazo de vigência de no máximo 1 ano, vetada a prorrogação desse contrato. Ah, tá bom, eu tive o caso de emergência, assinei o contrato, pensando na lei, tá? Pensando na 14133, assinei o contrato, mas passado 1 ano eu ainda continuo com a situação de emergência, seja porque aconteceu algum fato repetitivo que agravou a emergência, seja porque eu ainda continuo, a emergência teve uma abrangência tão grande que eu ainda continuo com a questão da emergência. O que eu vou fazer? Eu não posso prorrogar o contrato, então eu vou abrir um novo processo, enquadrar ele novamente dentro do caso de situação de emergência e fazer essa contratação. Porém, a gente tem que tomar cuidado naqueles casos de emergência, né, que são aqueles casos que não são a situação de emergência declarada pelo poder público, os casos de emergência não. Então, esses casos de emergência que não são declarados pelo poder público, eu tenho que tomar cuidado com eles. Tem que estar muito claro que a administração usou todas as ferramentas necessárias de planejamento para sair do caso de emergência e, mesmo assim, outros fatos imprevisíveis aconteceram e impediram ela de sair do caso de emergência. Porque se durante o caso de emergência o gestor agiu ali com desídia, ele não atuou de forma correta e não fez a regular licitação para a substituição do serviço, e o Tribunal de Contas verificar isso, esse gestor ele pode ser punido. Então isso é um cuidado que precisa ser tomado, certo? E aí, parando para pensar na questão do Tribunal de Contas, é importante a gente dar uma olhadinha rápida, né, em como os tribunais de contas eles têm abordado essas situações essas situações de contratações emergenciais, tá? Então, quando a gente fala de controle externo, a gente vai falar um pouquinho de Tribunal de Contas, um pouquinho de publicação, de como eu tenho que abordar a publicação, um pouquinho de transparência, tá? Então, pensando em controle externo, tribunais de contas, né? Então, como eles têm atuado, eu trouxe 3 acórdãos rápidos do Tribunal de Contas da União. São acórdãos que foram feitos ainda com base na Lei 8666, mas que eles não se referem em si à aplicação da lei da forma escrita, mas sim ao caso de emergência, e é importante a gente entender como os tribunais pensam, tá? Então, pensando nesse primeiro acórdão do Tribunal de Contas, ele fala que a situação prevista lá na lei, que é a situação de emergencial, ela não distingue a emergência real, resultante do imprevisível, né? Ela não distingue a situação real
do imprevisível, da situação da inércia administrativa. Então, para a lei, isso vale para a 14.133 também, a 14.133, ela não distingue o que é uma situação de emergência real, o que é uma situação de inércia administrativa, ou seja, a administração não fez nada. Ela não faz essa distinção. Então, dado que ela não faz essa distinção, sempre que cabível, a contratação emergencial ela vale para qualquer caso. A gente já falou disso lá atrás. Porém, descaracterizada a urgência no atendimento à situação que gerou prejuízo e que pode comprometer a segurança. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, eles seguem uma linha que, num primeiro momento, dado que a lei não distingue, tanto faz se é uma emergência real, imprevisível, como se for uma emergência resultante de inércia administrativa. Tanto faz, mas se for uma emergência, eu posso usar a contratação de forma emergencial. Então, isso é uma primeira questão. Tá? Então, independente dos desdobramentos, nos dois casos, na emergência objetiva ou subjetiva, na emergência real ou aquela de inércia administrativa, eu posso fazer processos de contratação emergencial. E aí, nessa linha, veio 2 acórdãos posteriores do Tribunal de Contas da União, que ele delimitou melhor esse caso, né? Então, pensando naquela dispensa de licitação por situação emergencial que ocorre por inércia administrativa. Eu tenho um acórdão de 2013 do Tribunal de Contas da União que ele fala que a dispensa de licitação por emergência, né, por situação emergencial, ela ocorreu por falta de planejamento, por falta da inércia administrativa. Mesmo assim, o gestor ele pode fazer a contratação emergencial, ele não pode deixar de adotá-la. Por quê? Então, vamos pensar nisso, né? A administração ela foi inerte. A inércia deu origem à emergência. E aí, o gestor, com medo da atuação do Tribunal de Contas, ele decide seguir o rito legal, o rito processual licitatório legal. E aí, por conta dos trâmites burocráticos, essa emergência ela permanece por muito mais tempo, causando muito mais prejuízos, seja ao órgão público ou à sociedade. Então, eu estou perpetuando os prejuízos de uma inércia administrativa. Então, o Tribunal de Contas, ele fala que nos casos que a situação de emergência ocorre por falta de planejamento, por inércia administrativa, mesmo nesses casos, o gestor ele deve adotar a contratação emergencial, porque se ele não adotar, além de responder pela inércia administrativa que levou à emergência, ele também vai responder pela inércia que agravou os danos da situação emergencial. Então ele vai responder duplamente, tanto pela falta de planejamento, como por não ter adotado as medidas emergenciais para estancar os prejuízos. Certo? O próximo acórdão, né, que já é de 2014, é da mesma ministra, então é uma continuidade, né, dessa linha de adoção. Ela fala, né, que o Tribunal de Contas, né, ele tem um entendimento no sentido de que, para caracterizar a situação emergencial passível de dispensa de licitação, deve restar evidente que a contratação imediata, ou seja, a contratação emergencial por dispensa de licitação, é a via mais adequada e efetiva para eliminar o risco do dano ou comprometimento da segurança. Então, assim, voltando no que a gente falou lá no começo de justificativa motivação, eu tenho que demonstrar no processo que contratar de forma imediata, fazer uma contratação emergencial é a via adequada para eliminar o risco de dano. Ou seja, não contratar de forma emergencial, fazer o processo de licitação pode agravar o meu dano, pode manter o risco e agravar o meu prejuízo. Tá? E aí, para o Tribunal de Contas, eles vão, vamos dizer assim,
a responsabilização ela vai se dar nos agentes que eles concorreram para originar a situação emergencial e não, em todos os agentes. Tá? Então, para a gente deixar bem claro, né, o Tribunal de Contas ele reconhece que as situações emergenciais elas podem acontecer por inércia da administração, e eles reconhecem que se a única forma de mitigar o risco, de estancar o risco, for fazer uma contratação emergencial, deve ser feita, mesmo que a emergência ocorreu por inércia da administração. E aí depois deve-se responsabilizar os gestores que deram origem àquela situação emergencial por conta de sua inércia, por conta de sua desídia, certo? Dentro do controle, né, externo, a gente já falou um pouquinho, mas tem a questão da publicação. Então eu tenho que, mesmo sendo uma contratação emergencial, mesmo eu tendo que atuar com a forma mais célere possível, é uma contratação direta, e se é uma contratação direta, o contrato ele deve ser publicado no Portal Nacional de Compras Públicas. Ele deve ser publicado em no máximo 10 dias úteis, contados da assinatura do contrato. Certo? Então, essa publicação ela é obrigatória ocorrer, mesmo sendo uma contratação emergencial. Não existe sigilo sobre isso, a não ser os casos que possam comprometer a segurança nacional ou gerar a insegurança da sociedade, tá? Que a lei fala disso também. E é importante que o controle externo ele também se pauta por transparência, né? Então, vou repetir aqui um pouco muitas coisas que eu já falei, mas é importante vocês terem isso muito claro na cabeça de vocês, né? Então, eu tenho que publicar o contrato, eu tenho que dar transparência aos processos, sempre que possível eu tenho que trabalhar, principalmente em casos de situação emergencial, quando os tribunais de contas eles dão essa abertura, eu tenho que trabalhar em conjunto com os tribunais de contas para ter o melhor processo possível. Tá? E aí, algumas questões têm que estar presentes no processo para atender os requisitos de transparência para controle externo, sejam pelos tribunais de contas, sejam pela sociedade, né? Então, questão da justificativa detalhada para ser uma dispensa emergencial, isso tem que estar, essa justificativa ela tem que estar muito bem feita, com a decisão documentada do gestor, do administrador público, da autoridade responsável, que foi adotado naquele caso a dispensa, a contratação emergencial. Eu tenho que fazer todas as publicidades adequadas legais que a lei me pede. Então, na fase de seleção de propostas, eu tenho que clicar para deixar aberto 3 dias para receber propostas. Na fase, após a assinatura de contrato, publicar no PNCP, isso é obrigatório. Eu tenho que ter implementado nos entes os controles internos, né, de forma que eles possam avaliar, né, a eficiência dessas contratações emergenciais e sugerir melhoras nas contratações emergenciais. A pesquisa de preço, de novo, tem que ser feita lá conforme o artigo 23, a cesta de preços, e eu tenho que dar transparência a essa pesquisa de preço, a não ser nos casos justificados, onde eu posso ter o orçamento sigiloso, que ele só vale até o momento da seleção de proposta, e depois ele deve ser divulgado. O orçamento sigiloso está previsto na 14133, que é a questão de eu não divulgar a pesquisa de preços antes da seleção de fornecedores, mas para adotar o orçamento sigiloso, a administração ela tem que justificar no processo porque o orçamento é sigiloso, certo? E o orçamento sigiloso ele não vale para tribunais de contas ou para auditorias. Então, se os tribunais de contas ou auditorias pedirem a pesquisa de preços, a administração ela deve fornecer para os entes de controle. A questão da avaliação de fornecedores, a gente já falou, fazer a contratação emergencial, ela não impede, ela não exime a administração de não fazer a correta habilitação do fornecedor e exigir
a parte de capacidade técnica, a parte de situação fiscal regular, ela não exime isso. Sempre que possível, né, permitir a participação dos órgãos de controle, então sempre que possível, principalmente em situações de emergência, envolver os tribunais de contas, se esses assim derem abertura, né, porque às vezes o Tribunal de Contas ele não dá abertura, a gente sabe que tem tribunais de contas e tem auditores que às vezes eles não dão abertura para a administração pública para fazer vamos dizer assim, essas análises prévias, né? E aí, mas se ele der abertura é importante, principalmente em situações de calamidade, envolver os tribunais de contas. Eu tenho que ter monitoramento contínuo, né? E a gente volta à fiscalização e gestão, um contrato emergencial, ele deve ter uma fiscalização e gestão até muito mais acurada do que os demais contratos, não que os demais contratos não devem ter fiscalização e gestão adequada, mas numa contratação emergencial que eu preciso estancar um risco, eu preciso resolver um problema, a gestão e a fiscalização ela deve estar muito mais presente para tentar dar celeridade na resolução do problema. De novo, transparência, divulgação dos resultados, informar, né, principalmente nesses casos de situação de calamidade pública, situações de emergência pública em saúde, divulgar quais foram os resultados alcançados com base nas contratações que foram feitas. Isso é forma de dar transparência do poder público para a sociedade, que o poder público está agindo, o poder público está resolvendo o problema, né? E nessas situações de emergência, de calamidade clínica, é sempre interessante verificar a necessidade de criar comitês de crise, né? São multidisciplinares, vão envolver diversas secretarias que eles podem dar não só respaldo nas decisões para a contratação emergencial, como garantir outros pontos de vista que vão aprimorar esse processo, certo? E aí, por último, para a gente finalizar essa live sobre contratação emergencial, é importante trazer essa questão da medida provisória 1221, né? Uma medida super nova, super recente, e que ela foi editada muito em função de toda a calamidade acontecida no Rio Grande do Sul, né? E todos os desafios que o povo, a sociedade do Rio Grande do Sul enfrenta nesse momento. Mas que é uma MP que ela não vale somente para o Rio Grande do Sul, né? Então, dados pressupostos que tem na medida provisória, e assim, a gente está falando na medida provisória, a gente não sabe como isso ainda vai passar pelo Congresso, isso pode ser mudado, né? Então, vale no futuro, quando essa medida provisória for transformada em lei, eu vou fazer uma atualização dessa parte da live para vocês, tá bom? Mas, dado a medida provisória, acho que é importante trazer ela aqui para a gente entender como essa medida ela trata as contratações emergenciais. Tá? Ela veio tentar dar uma maior celeridade às contratações emergenciais. Então, a primeira questão que é importante falar é que ela dispõe sobre as medidas excepcionais para essas aquisições, para essas contratações emergenciais, né? Aquisições de bens ou contratação de obras ou serviços, né? Destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, para eu utilizar, como administrador público, para eu utilizar o que está na medida provisória, né? Os ritos que a medida provisória permitem, duas condições têm que estar preenchidas, certo? A primeira condição é que eu tenho que ter a declaração ou o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo chefe do Poder Executivo. Então, são aqueles decretos de calamidade pública que a gente já falou, que foram publicados no Sul, que foram publicados, no caso da dengue, por diversos estados. Então, eu tenho que ter a declaração, eu tenho que ter o reconhecimento da calamidade pública. Isso é obrigatório, isso é uma primeira condição. Uma segunda condição é que, além do decreto, da declaração de calamidade pública, tem que ter um ato específico, e aí, às vezes, o ato específico pode estar no mesmo ato da declaração de calamidade pública, outras vezes não, mas precisa ter um ato
seja do Poder Público Federal ou do chefe do Executivo de Estados ou Distrito Federal, em que ele autoriza a aplicação das medidas excepcionais, principalmente as medidas excepcionais previstas nessa medida provisória e outras medidas excepcionais para enfrentamento da calamidade pública, e ele indica qual é o prazo dessa autorização. Então ele fala que as medidas excepcionais elas vão valer por um determinado prazo. Ou esse prazo vai valer o objetivo, vai valer por 180 dias, ou esse prazo vai valer até que se revogue o estado de calamidade pública, mas vai ter um prazo nesse ato indicando por quanto tempo pode ser utilizadas as medidas excepcionais. Então, eu preciso ter essas duas condições para utilizar as ferramentas que a medida provisória me dá para a celeridade dos processos. Tá? E aí é importante, né? A medida provisória ela só se aplica ao enfrentamento do estado de calamidade. Então, eu não posso usar a medida provisória quando eu tenho um caso de emergência, por exemplo, o caso que a empresa some, o caso que a empresa fale. Eu não posso usar para esse caso. Só posso usar a medida provisória, respeitadas as duas condições que a medida provisória coloca lá, né, a declaração de calamidade pública e o ato autorizando utilizar medidas excepcionais e o prazo, né, de duração dessas medidas excepcionais. Eu só posso utilizar com essas condições e nos casos do enfrentamento da calamidade. Isso é importante. Para fins da medida provisória, né, então, para a forma da utilização da medida provisória, a medida provisória pode ser usada para toda a administração pública ou órgãos públicos previstos pela 14133, né? Então, são todos os órgãos públicos da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de União, Estados, Distrito Federal ou municípios que foram atingidos pela calamidade pública declarada. E aí, duas coisas super importantes para citar, que é o que vai dar celeridade, né, nos processos de contratação. A primeira questão se refere à fase preparatória. Então, quando eu utilizar a medida provisória para contratação emergencial, eu posso dispensar o estudo técnico preliminar. Então, a gente falou lá da necessidade do estudo técnico preliminar, né? A 14133 ela não dispensa. A medida provisória ela dispensa. Então, se eu utilizar no processo de contratação emergencial os pressupostos da medida provisória, eu não preciso fazer estudo técnico preliminar. O gerenciamento de risco da contratação eu posso fazer só para gestão de contrato, eu não preciso fazer gerenciamento de risco quando obrigatório para a fase de contratação, e eu posso fazer uma apresentação simplificada do termo de referência ou do projeto base. E o que seria essa apresentação simplificada? Somente com aquelas partes essenciais para a correta prestação de serviço público. Forma de pagamento, as obrigações de contratado a contratante, a especificação do objeto a ser contratado e a forma de habilitar a empresa. Eu consigo reduzir muito o termo de referência. E aqui, importante, né? Mais uma questão importante, isso se refere mais à fase de habilitação dos fornecedores na contratação direta do que a própria fase preparatória, né? Então, nos casos comprovados que há restrição de fornecedores ou prestadores de serviço público, isso aqui vai acontecer muitas vezes, ou porque eles não conseguem chegar onde foi afetado, ou simplesmente porque eles também foram afetados, que é o que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Mediante justificativa, isso é importante, o processo deve ser justificado. A autoridade competente ela pode dispensar a apresentação dos documentos de regularidade fiscal, então as certidões fiscais, e os documentos de econômico-financeiro, balanço, DRE, comprovação de índice. Eu posso dispensar isso nesses casos justificados de restrição de fornecedores, e eu posso também diminuir
os meus requisitos de habilitação jurídica e técnica para o estritamente necessário à execução contratual. Então, eu posso, na habilitação jurídica, simplesmente, eu não precisaria pedir documento dos sócios, contrato social e tudo mais, posso pedir só o cartão do CNPJ com o registro válido. Na questão da habilitação técnica, olhar estritamente o serviço prestado e não o macroserviço para pedir habilitação técnica. Em alguns casos, como a lei permite, eu não vou pedir habilitação técnica se a empresa, por exemplo, já prestou aquele serviço, mas posso pedir só habilitação técnica se o responsável técnico tem experiência naquele tipo de serviço. Então, eu posso delimitar esses requisitos de forma a enxugar, diminuir eles, para tornar mais célere e mais objetiva essa contratação. E aqui, por último, né, duas questões de prazo que é importante, né? Então, se eu seguir a medida provisória, as publicações do Portal Nacional de Compras Públicas, elas não precisam ocorrer em 10 dias, igual está na 14133. Elas podem ser disponibilizadas em até 60 dias. E por que nessa dilação de prazo? A gente tem que imaginar que se eu tenho um estado de calamidade pública, as atenções dos gestores eles estão voltados a resolver a calamidade pública, dar atendimento à calamidade pública. Então faz sentido eu dilatar o prazo para que eles possam se concentrar ali no início, no momento de enfrentamento da calamidade pública. Então, utilizando a medida provisória, eu posso fazer a publicação dos contratos em até 60 dias da pós-assinatura contratual, e os contratos que são assinados com fundamento na medida provisória, eles igual está na 14133, eles têm que ser assinados com duração de até 1 ano, porém, eles podem ser prorrogados por mais 1 ano, quando eu assino o contrato. Essa é a seção lá daquela regra da 14133. A 14133 fala que contratos emergenciais só tem que ter duração máxima de 1 ano. Se a contratação for fundamentada nessa medida provisória, o contrato ele tem duração também de 1 ano, porém ele pode ser prorrogado por mais 1 ano, desde que mantidas as condições e os preços vantajosos para a administração pública. Tá? Uma outra questão que eu não coloquei aqui, mas que é importante citar, a medida provisória ela diminui os prazos previstos na 14133 para metade. Então, a medida provisória ela não tira o fato que eu tenho que publicar o aviso de licitação para outras empresas poderem mandar proposta e participar da contratação emergencial. Porém, eu posso diminuir o prazo de deixar aberto por 3 dias para 1 dia e meio. Isso é importante citar, porque isso é uma boa ferramenta. A gente ganha 1 dia e meio de celeridade nesse processo, certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante essa apresentação, para dirimir dúvidas, para dar um direcionamento. Na semana que vem, essa live, as duas feitas na semana passada, e a que vai ocorrer amanhã de finanças pessoais, vão ser divulgadas e a gente vai dar a divulgação via e-mail, vai dar a divulgação via redes sociais sobre esses vídeos, vão ser divulgados num canal específico do YouTube, e todas as apresentações também vão ser divulgadas, tá? Para quem tiver interesse de assistir, de tirar dúvidas, de ter a apresentação, tudo vai ser divulgado para que vocês possam assistir, que vocês possam baixar. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre a apresentação, eu estou à disposição pelos e-mails, né? comercial@soluções.com, andré@soluções.com, e eu convido vocês para amanhã, para a apresentação sobre finanças pessoais que vai ocorrer no mesmo horário. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. É uma apresentação mais densa, né? Um pouco mais técnica, né? Mas espero que seja de muito bom proveito para vocês no dia a dia. Até a próxima.